Análise sobre a possível cassação do vereador Renato Freitas, do PT, aquele que ocupou, invadiu uma igreja em fevereiro após uma manifestação contra o racismo, estar parada, e a justiça apontará ainda falhas na sindicância, na investigação sobre o meio racista que o vereador recebeu. Agora, a corregedora da Câmara de Curitiba, a vereadora Amália Tortato, que conduziu aí essa sindicância, voltou a defender a investigação que foi feita na casa. A manifestação da vereadora Amália Tortato do Novo aconteceu terça-feira, um dia depois do Tribunal de Justiça manter suspensa a análise de cassação de Renato Freitas e pedir mais informações sobre a investigação que foi feita na Câmara de Vereadores. Então, a Amália Tortato, que esteve comandando essa apuração, afirmou que o relatório final sobre a investigação indicou que o e-mail racista foi forjado por um ataque hacker e voltou a defender que o processo de apuração foi feito de maneira correta. Vamos ouvir. Nós oficiamos o Departamento de Tecnologia da Informação aqui da casa, que nos respondeu, e é importante lembrar que esse departamento ele é composto por servidores públicos concursados, imparciais e que não estão sob suspeita. E eles nos responderam com informações que, na verdade, corroboraram o que nós já havíamos descoberto. É importante dizer que a decisão da juíza, em momento nenhum, disse que a nossa sindicância não foi concluída de maneira adequada. O que ela busca com essa decisão é corroborar os fatos que nós já antecipamos, que nós já colocamos no nosso parecer final quando concluímos a nossa sindicância. Bom, tá aí, né? A vereadora fazendo a defesa, dizendo que o processo foi todo feito de maneira correta. E o que acontece agora? As duas sessões para analisar uma possível cassação do mandato de Renato Freitas ainda dependem de uma decisão da Justiça, mais especificamente da juíza Patrícia Bergonzi, da 5ª Vara da Fazenda Pública. Então, ela que pediu mais informações sobre essa investigação da Câmara, deu um prazo de 5 dias úteis para que a Câmara de Vereadores de Curitiba, então, entregue a documentação e a juíza finalmente possa decidir se libera a avaliação da análise de cassação do Renato Freitas. E Varoli, tá agindo bem a justiça nesse caso? A gente tá com uma enquete lá no YouTube sobre isso. Sobre se as decisões da justiça têm sido corretas aí com relação aos políticos, não é isso? Exatamente. Se tá interferindo ou não, pelo amor de Deus, né? O que mais precisa do vereador, no caso do vereador Renato Freitas? De verdade, o que mais precisa? Precisam de 2 vias com 2 espiões da CIA, um do Serviço Secreto de Israel, outro do Serviço Secreto da Inglaterra, dizendo quem foi o hacker? O Julian Assange assinando como hacker do negócio? Gente, a Câmara de Vereadores, ela não serve, não tem que ser, não tem essa capacidade de investigação. O que ela podia fazer pelo seu sistema, ela fez. Não era isso que o juiz pediu? Apurem. Apurou, gente. O e-mail não é daqui. Veio da República Tcheca, de um IP da República Tcheca. É o limite que a Câmara pode chegar. Ela não pode além disso. Quem tem que ir além disso é a Justiça. É o braço do Judiciário, é a Polícia Civil, de repente acionar a Polícia Federal, seja lá quem for. A Câmara para onde ela conseguiu chegar. Com essa identificação inicial. E foi o que o juiz pediu. E tá feito, tá cumprido. Aliás, se não me engano, foi até uma juíza, né? Que deu esse despacho na época. Tá feito, o que mais agora? O que ainda é necessário para esse caso do vereador Renato Freitas? E aí é claro que os efeitos de comparação vão ficar acontecendo. E os questionamentos vão vir. Tá na hora desse processo andar. Seguir a vida adiante. Hã? A parte política dessa história ser resolvida, porque as duas podem ser separadas e fragmentadas, sim. A parte criminal de identificar quem mandou e-mail racista segue de um lado. A parte política, que é o processo de quebra de decoro parlamentar, vai de outro. Estão misturando as duas coisas nesse processo, estão embolando o meio campo e vai dar errado lá na frente. Ninguém está dizendo aqui que tem que pôr logo pro vereador ser cassado. Longe disso. Longe disso. O plenário da Câmara vai ser soberano nessa decisão. Agora o que precisa é fazer andar. Tanto para inocentar o vereador, tanto quanto para condená-lo como alguém que quebra decoro e poder ser cassado ou não, ou continuar. Para que a normalidade seja retomada na Câmara de Vereadores de Curitiba. Já tem pouco enrosco, né, na Câmara. Já tem pouca coisa por lá. Então, a justiça tem hora que ela tem que ter um olhar diferenciado. O olhar apaziguador. Não está sendo também nesse caso.
que precisa ser imediatamente resolvido. Já deu o tempo que tinha que dar. Os prazos regimentais de dentro da Câmara já foram todos cumpridos, Rafa. Pois é, a justiça que está segurando o processo, né? Que está dizendo, não, vereadores, não analisem a situação do Renato Freitas, porque eu preciso de mais isso e mais aquilo e mais sei lá o quê. Todo caso que é a quebra de decoro parlamentar pela invasão, ocupação, estar dentro da igreja durante o culto, parece que ele está esquecido. Estão olhando a segunda parte, que para o decoro em si não tem nada a ver, esquecendo do objeto da ação. Qual é o objeto? A quebra de decoro parlamentar. Uma coisa agora já não se mistura mais com a outra. Isso tem que ser separado, isso tem que ser votado, tem que ser tocado adiante. 10h44. Muito bem, a gente segue falando aí sobre situações estranhas envolvendo vereadores, digamos assim, porque o vereador de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, foi condenado pelo crime de rachadinha, porém, Rivaroli, segue no cargo. E quem vai explicar pra gente essa confusão toda é a repórter Manuela Niklevix. Bom dia pra você, Manu, quais são as suas informações?